Funarte. O Portal das Artes, certamente para a Funarte, significa muito, porque nós temos toda a tradição pelos serviços prestados à cultura brasileira desde 1975 e o extraordinário acervo que foi reunido a partir desse trabalho, né? O Portal das Artes estreou em dezembro de 2009 e em março de 2010, fevereiro-março de 2010, a gente começou a planejar a área específica para os acervos digitalizados. Isso é uma coisa que certamente vai fazer com que essa informação que está arquivada, ela passe a ser uma coisa viva e não mais aquela coisa que está dentro das caixinhas, né? Dentro dos escaninhos. Esses acervos digitalizados, eles fazem parte de um projeto, o Projeto Brasil Memória das Artes, que é um projeto que contempla a digitalização e a difusão dos acervos. O Brasil Memória das Artes é um projeto do Centro de Programas Integrados, CEPIM, e envolve a equipe do portal, envolve o Centro de Documentação, envolve o Centro de Conservação e Preservação da Fotografia, enfim, envolve todas as instâncias que lidam com os acervos, com a memória sob a guarda da Funarte. O projeto Brasil Memória das Artes, ele é um projeto patrocinado pela Petrobras, o Itaú Cultural e a CSN. A nossa ideia, ao desenvolver o portal, foi que ele tivesse a possibilidade de ser a ferramenta, de ser o vetor de comunicação entre todos aqueles que fazem arte, aqueles que pesquisam arte e aqueles que consomem arte. A ideia foi fazer um instrumento muito mais facilitador. Eu acho que o Portal das Artes surge num momento em que a linguagem eletrônica e todas essas ferramentas fazem parte do dia a dia. O SEDOC é o nosso ponto de partida, a nossa matéria-prima está dentro do SEDOC, do Centro de Documentação da Funarte. O SEDOC é que lidera esse projeto de digitalização de acervo. Acho que o grande desafio dessa equipe que está envolvida é olhar esse universo vasto e ver como a gente pode criar conteúdos a partir dali que sejam interessantes e que tornem a memória algo vivo. A natureza desse trabalho, ele tem um apelo à memória afetiva enorme. A gente está lidando com música, a gente está lidando com fotos de coisas que a gente viveu e que não estão tão distantes assim. Como são acervos muito grandes, o de música é muito grande, o de fotografia é muito grande, o de teatro é muito grande, a gente tem pesquisadores que mergulham no SEDOC e trazem para a gente, para uma equipe que tem redator, jornalista, algumas pautas, né? Como a gente está falando de uma abordagem editorial, a gente usa muito esse jargão de redação, né? Eles trazem algumas pautas desse acervo. O que eu digo é que a gente faz uma abordagem editorial sobre o acervo digitalizado, que sejam interessantes para qualquer internauta. Para o pesquisador das artes, para o artista, para o curioso, para quem nem está procurando aquilo e se encontra aquilo ali, se interesse por aquilo e venha pesquisar mais dentro do Brasil Memória das Artes do que tem online, ou venha para dentro da Funarte, pesquise no SEDOC, que tem um acervo muito maior e mais vasto do que a gente está colocando na web. A fase de concepção do Brasil Memória das Artes durou em torno de 2 meses. Essas áreas elas foram desenvolvidas dentro da Funarte por essa equipe do Brasil Memória das Artes. Pessoas que são dessas profissões novas surgidas na internet, implementador, arquiteto de informação, programador, designer, enfim. Pesquisadores, pessoal de vídeo, de áudio, todo mundo participou dessa fase de concepção. E não só da fase de concepção, mas como de todo o desenvolvimento. Eu acho que isso que fez a grande diferença do Brasil Memória. A equipe do Projeto Brasil Memória das Artes ela é multidisciplinar. A gente chama de arquitetura de informação, essa primeira etapa, né, que a gente está organizando todo o conteúdo, e aí foi rabisco no papel até a gente ter uma base montada e começar a desenhar, de fato, o portal. Então a gente vai para uma ferramenta gráfica e começa a fazer a parte visual do site. Toda a concepção do projeto foi baseada nessas imagens que a gente tem do próprio acervo. Seja aquilo que a gente tem no CCPF, na área de fotografia, seja no SEDOC, no Centro de Documentação Histórica,
ou seja, através das edições que nós temos da Funarte. Nós vamos estar disponibilizando todos esses conteúdos. E já pensando lá na frente, na parte de SEO, né, que é otimização para mecanismos de busca, a gente procura desde o início, do início do desenvolvimento, fazer toda a codificação de forma acessível, que ele possa ser acessado de qualquer browser, qualquer sistema operacional. O que é fundamental nos dias de hoje para que você possa ter realmente esse diálogo extremamente construtivo e proveitoso entre sociedade civil e os órgãos públicos, né? O desenvolvimento do BMA, dependendo do ponto de vista, ele se parece muito com um blog, porque ele tem um conteúdo principal, texto, e agregado a ele mídias. Os conteúdos produzidos, eles são multimídia, eles têm texto, eles têm áudio, tem vídeo, tem foto, tem documento, e eles estão interrelacionados. Só que no BMA a gente também tem o outro ponto de vista, que o foco são as mídias e a relação dessas mídias, ou seja, um acervo tem fotos, um acervo tem áudios, um acervo tem vídeos. Pode ser a fala, né? O áudio pode ser a música, pode ser a entrevista, pode ser o depoimento. É comum um acervo se reportar ao outro. A gente acabou usando o WordPress 3.0 ainda na versão beta. Ele não havia sido lançado, mas a gente já sentiu a necessidade de usar a versão beta. O WordPress ele é uma ferramenta de código livre, ou seja, ele é feito por uma equipe de, vamos supor, 10 pessoas, só que existe toda uma comunidade ao redor do mundo que ajuda, que dá suporte, que olha aquele código. A gente fez algumas modificações no código dele para permitir a categorização disso. E aí a gente focou nessa área que era o conteúdo grosso do portal, que são as mídias. A parte de agradecer, eu queria apresentar os músicos que comigo e Ivan dividem a honra de começar o projeto Pixinguinha no dia de hoje. Então, Luiz Alves, contrabaixo. O início de tudo. Ela está fazendo o primeiro show do primeiro dia do projeto Pixinguinha. Ari Piaçarola, guitarra. A audição é um momento que eu acho que é muito especial, porque ouvir o acervo sonoro na íntegra já é ótimo. Agora, quando você ouve com alguém que estava participando daquilo, que não sabia que aquilo tinha sido gravado, está digitalizado, ele pode se reportar aquele momento e articular com o que ele está fazendo agora, botar isso numa perspectiva histórica, é uma ponte muito interessante que eu acho que o formato da audição permite, que a gente tem feito aqui com alguma frequência no Brasil Memória das Artes. De capital Isabel, comecei a desenvolver. É justamente isso que eu estava falando agora. As músicas, a gente tem um trabalho grande de ir atrás das autorizações das músicas, nem todas estão autorizadas. A gente já tem um volume de quase 1000 músicas autorizadas, eram apenas 40. Mas a gente tem muito mais músicas do que isso, né, disponíveis aí, que a gente espera conseguir as autorizações. O Brasil Memória das Artes aposta no potencial das redes para multiplicar, para compartilhar o seu conteúdo. A gente tem o perfil nas principais redes sociais. Essa é uma forma importante para fazer esse conteúdo todo ser mais acessado por todo mundo. Tudo que se espera é que esses conteúdos sejam compartilhados mesmo, que sejam apropriados pela rede. Os conteúdos estão aí para isso, para serem utilizados e compartilhados e, tomara, viralizados, né? Sonhava a falecida. A variedade, eu acho que é a marca do que está disponível dentro do Brasil Memória das Artes. Nossa ideia é estar cada vez mais com vocês, interagindo. Este é o destino do Portal das Artes. O portal realmente se torna uma ferramenta absolutamente essencial e estratégica para que a gente esteja realmente nessa sintonia e nessa inserção dentro da vida cultural brasileira. Bem-vindos!